Eu soldei a estátua da Virgem Maria e a máquina de solda explodiu no meu rosto. O estranho foi ela quem me tirou de lá. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Eu estava com raiva. O calor da oficina, o barulho constante das ferramentas, o cheiro de óleo queimado misturado com metal. Tudo aquilo me irritava naquele dia. Mas o que realmente me consumia, o que fazia meu sangue ferver, era aquela imagem de gesso da Virgem Maria que minha mãe, a Dona Fátima, insistia em deixar bem ali, no alto da prateleira da oficina, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa, como se eu precisasse de proteção. Eu olhava para aquela estatueta e sentia desprezo, pura superstição. Minha mãe sabia o que eu pensava sobre essas coisas, mas ela não tirava a imagem dali. Eu acho que no fundo ela rezava por mim, mas eu não queria as orações dela. Eu queria que ela entendesse que eu não precisava disso, que eu era diferente, que eu tinha construído tudo sozinho, com minhas próprias mãos sem ajuda de santo nenhum. Naquele dia, Túlio, meu ajudante, estava organizando as peças no canto da oficina. Eu o chamei, apontei para a imagem e disse em voz alta, só para humilhar minha mãe que estava na cozinha ao lado: Túlio, você acredita que a Dona Fátima acha que essa coisa de gesso vai me proteger? Superstição pura, meu amigo. Coisa de gente fraca. Túlio deu um sorriso sem graça, claramente desconfortável. Mas eu não liguei. Eu queria que minha mãe ouvisse. Eu queria que ela sentisse a vergonha de acreditar em algo tão absurdo. Mas a imagem continuava lá. E aquilo me corroía. Então eu tive uma ideia que hoje me enche de vergonha só de lembrar, mas naquele momento parecia perfeita. Parecia um ato de liberdade. Eu ia profanar aquela imagem. Ia mostrar para todo mundo que aquilo não tinha poder nenhum. Que era só gesso, só barro moldado. Peguei a estatueta com força, senti o peso dela nas minhas mãos. Levei até o torno e, com um movimento seco, quebrei a cabeça da imagem. O barulho do gesso se partindo ecoou pela oficina. Túlio parou o que estava fazendo e me olhou assustado. Eu sorri. Um sorriso de escárnio. Um sorriso que dizia, viu? Nada aconteceu. Vou soldar essa santa de novo. Eu gritei segurando os pedaços. Vou uni-la para sempre. Ao lixo! Túlio não disse nada. Ele só me observava pálido. Mas eu estava determinado. Peguei a máquina de solda. Aquela tocha de fogo e faísca que eu conhecia tão bem. Coloquei o capacete de proteção. Liguei a máquina e apontei para a cabeça quebrada da imagem. Eu ia derretê-la. Ia transformar aquilo em nada. O brilho da solda explodiu na minha frente. A faísca era intensa, quente, familiar. Mas então, naquele segundo, algo aconteceu. A máquina deu um coice violento, um estampido que não era só de gás, não era normal. Senti uma pancada no meu rosto, como um murro cego vindo de lugar nenhum. O capacete estilhaçou. O vidro de proteção se despedaçou. E o calor, meu Deus, o calor, atingiu minha pele com uma força que eu nunca tinha sentido. O mundo girou. Eu caí. Senti o chão frio da oficina contra as minhas costas. Ouvi o grito de Túlio distante, como se viesse de outro lugar. Senti o cheiro de queimado, de carne queimada. Era a minha carne. Meu rosto estava pegando fogo. Eu tentei gritar, mas não consegui. A dor era tão grande que me tirava o ar. Eu só conseguia pensar, o que foi isso? O que aconteceu? Túlio me levantou, gritando por ajuda. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. E quando me viu, ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Eu não conseguia ver direito. Meu olho esquerdo estava coberto por alguma coisa quente e pegajosa. Sangue. Ou talvez pele derretida. Eu não sabia. Eu só sabia que estava em pânico. Chama o carro. Túlio gritava. Chama o carro agora! Eu fui jogado no banco de trás do carro. Minha mãe segurava minha mão rezando baixinho. Eu ouvia a voz dela, mas as palavras não faziam sentido. Eu só conseguia pensar na dor, a queimação que parecia não ter fim. E no meio daquela agonia, uma única pergunta martelava na minha cabeça. Por que comigo? Porque eu sabia. No fundo, eu sabia que aquilo não tinha sido um acidente comum. A máquina tinha dado um coice, sim. Mas a força daquilo, a precisão daquilo, foi como se algo tivesse me acertado de propósito. Como se eu tivesse sido atingido por algo maior do que eu. No hospital, os médicos me levaram correndo para a sala de emergência. Eu ouvia vozes ao meu redor, instruções rápidas, o barulho de equipamentos. Alguém colocou uma máscara no meu rosto. Senti uma picada no braço. E então tudo ficou escuro. Quando acordei, horas depois, eu estava enfaixado. Metade do meu rosto estava coberta. Eu tentei tocar.
mas uma enfermeira segurou minha mão. Não mexe, ela disse com voz firme, mas gentil. Você teve queimaduras de 2º grau, no lado esquerdo do rosto. Foi grave, mas você vai ficar bem. Eu não acreditei nela. Como eu ia ficar bem? Eu tinha sentido minha pele derreter. Eu tinha sentido o fogo me consumir. Como alguém fica bem depois disso? Cristiane, minha esposa, entrou no quarto. Quando ela me viu, começou a chorar. Ela se ajoelhou ao lado da cama e segurou minha mão com força. Elias, ela sussurrou. Elias, graças a Deus você está vivo. Eu não consegui responder. Eu só olhei para ela e pela primeira vez em muito tempo eu senti algo diferente. Não era alívio, não era gratidão, era medo. Medo de que aquilo fosse só o começo. Eu sempre fui o Elias da oficina, o cara que consertava tudo, o cara que não precisava de ninguém para me consertar. Cresci vendo meu pai, seu Osvaldo, trabalhar até a exaustão só para colocar comida na mesa. Ele era um homem duro, calado, que não reclamava de nada. E eu aprendi com ele que homem de verdade resolve as coisas sozinho. Homem de verdade não pede ajuda. Homem de verdade não reza. Minha mãe era diferente. Dona Fátima era daquelas mulheres que rezavam por tudo. Por tudo mesmo. Se chovia demais, ela rezava. Se não chovia, ela rezava. Se alguém ficava doente, ela acendia uma vela. Se alguém melhorava, ela agradecia a Deus. Eu cresci vendo aquilo e pensando, que perda de tempo. Eu não entendia como ela podia acreditar tanto em algo que eu não via. Como ela podia confiar em algo invisível quando o mundo real estava bem ali, na nossa frente, duro e cruel. Meu pai trabalhava feito um condenado. E mesmo assim a gente passava necessidade. Onde estava Deus nisso? Se ele era tão bom, tão poderoso, por que a gente sofria tanto? Essas perguntas endureceram meu espírito. Eu decidi, ainda jovem, que religião era coisa para quem tinha medo da vida, para quem não conseguia enfrentar a realidade. Eu não era assim. Eu ia construir minha vida com minhas próprias mãos. E foi o que eu fiz. Montei minha oficina do zero. Trabalhei dia e noite. Aprendi a soldar, a consertar motores, a dar vida para máquinas que pareciam mortas. E eu era bom. Muito bom. As pessoas vinham de longe para que eu consertasse seus carros, suas motos, seus equipamentos. Eu tinha reputação. Eu tinha dinheiro. Eu tinha tudo o que eu achava que precisava. Mas eu não tinha paz. Isso eu nunca tive. Mesmo com a oficina cheia, mesmo com o dinheiro entrando, eu sentia um buraco dentro de mim. Algo que não se enchia com nada. Eu tentava ignorar. Trabalhava mais, bebia mais, gritava mais. Mas o vazio continuava lá. Cristiane percebia. Ela sempre percebia. Minha esposa era uma mulher de fé como minha mãe. Ela ia à missa todo domingo e sempre me pedia para ir junto. Elias, vem comigo hoje, ela dizia com aquela voz suave. Só uma vez. Só para ver. Eu ria na cara dela. Cristiane, você acha mesmo que eu vou perder meu tempo ouvindo um padre falar de coisas que não existem? Eu tenho trabalho a fazer. Eu tenho uma vida real para viver. Ela não insistia. Ela só baixava a cabeça e ia sozinha. E eu ficava lá na oficina, me sentindo superior, me sentindo forte. Mas no fundo eu sabia que ela era mais forte do que eu, porque ela tinha algo que eu não tinha. Ela tinha esperança. Eu zombava da fé dela. Zombava da fé de qualquer um. Quando alguém falava de Deus na minha frente, eu soltava uma piada ou mudava de assunto. Eu não queria ouvir, não queria nem pensar, porque pensar nessas coisas me fazia lembrar do vazio, e eu odiava aquela sensação. Então eu continuava. Continuava sendo o Elias da oficina, o cara que não precisava de nada nem de ninguém, o cara que tinha todas as respostas, mas as perguntas continuavam lá no fundo, me corroendo devagar. E então veio aquele dia. O dia em que eu decidi profanar a imagem. O dia em que eu achei que ia provar que eu estava certo. Que ia mostrar para todo mundo que Deus não existia. Que aquilo tudo era mentira. Eu estava errado. Tão errado. Depois da explosão, depois do hospital, eu voltei para casa enfaixado como uma múmia. O lado esquerdo do meu rosto estava completamente coberto. Os médicos me disseram que eu tinha sorte de estar vivo. Que o estilhaço maior do vidro do capacete tinha parado a milímetros do meu olho. Que se tivesse atingido, eu teria ficado cego. Ou pior. Mas eu não me sentia com sorte. Eu me sentia amaldiçoado. Eu olhava para o espelho. O pouco que eu conseguia ver e não me reconhecia. Metade do meu rosto estava escondida. E eu tinha medo do que estava embaixo. Muito medo. Cristiane cuidava de mim. Ela trocava os curativos, me dava os remédios, preparava a comida. Ela fazia tudo sem reclamar, sem me cobrar, sem me lembrar do que eu tinha feito. Mas eu sabia.
Eu sabia que ela sabia, e isso me corroía por dentro. Minha mãe também estava lá. Dona Fátima ia todo dia, levava sopa, ficava sentada ao meu lado em silêncio. Ela não falava da imagem, não falava do que eu tinha feito, mas eu via nos olhos dela. Eu via a tristeza. E pior, eu via a compaixão. Eu não queria a compaixão dela. Eu queria que ela me julgasse. Queria que ela gritasse comigo, que me chamasse de idiota, de ingrato. Mas ela não fazia nada disso. Ela só rezava baixinho quando achava que eu não estava ouvindo. Os dias passavam devagar. Eu não conseguia trabalhar. Não conseguia fazer nada. A oficina estava fechada. Túlio ligava todo dia perguntando quando eu voltaria, e eu desligava na cara dele. Eu não sabia quando voltaria. Eu não sabia se voltaria. A dor física era terrível, mas a dor que eu sentia por dentro era pior. Eu me sentia destruído. Não era só o meu rosto. Era tudo. Minha força, minha certeza, minha arrogância. Tudo tinha desmoronado naquele chão de oficina, e eu não sabia como reconstruir. Eu passava as noites acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que eu tinha feito, em tudo que eu tinha dito, em todas as pessoas que eu tinha magoado com minha língua afiada e meu desprezo. E pela primeira vez na vida, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Vergonha. Eu sentia vergonha de mim mesmo, do que eu tinha me tornado, daquele homem cheio de raiva e vazio por dentro. E o pior de tudo era que eu não sabia como consertar isso. Eu, que consertava tudo, não sabia como me consertar. Na semana seguinte, tive que voltar ao hospital para trocar os curativos. Dr. Ricardo, o médico que me atendeu na emergência, era um homem sério, de óculos pequenos e mãos firmes. Ele sempre falava pouco, só o necessário. Mas naquele dia, quando ele começou a retirar as ataduras, eu vi algo diferente no rosto dele. Uma expressão que eu não conseguia decifrar. Elias, ele disse com a voz controlada. Eu preciso te avisar uma coisa antes de tirar tudo. Meu coração disparou. Eu sabia o que vinha. Ele ia me dizer que meu rosto estava deformado, que eu tinha perdido parte da pele, que eu nunca mais seria o mesmo. Eu fechei os olhos e esperei. As queimaduras foram graves, ele continuou devagar. Queimaduras de 2º grau profundo. Normalmente, em casos assim, as cicatrizes são permanentes. Profundas, você vai precisar se preparar para isso. Eu não disse nada, só assenti com a cabeça. Cristiane estava ao meu lado, segurando minha mão com tanta força que doía. Mas era uma dor boa, uma dor que me lembrava que eu não estava sozinho. O médico terminou de retirar as ataduras. Eu senti o ar frio tocar minha pele. Senti a exposição, a vulnerabilidade. Ele pegou um espelho pequeno e antes de me mostrar disse: está melhor do que eu esperava, mas ainda assim você vai precisar de tempo. Ele me entregou o espelho. Eu respirei fundo e olhei. E o que eu vi me chocou. Não pela deformidade, mas pela ausência dela. Sim, minha pele estava vermelha. Estava sensível, mas não estava destruída como eu imaginava. Não estava deformada. Estava quase normal. Como assim? Eu perguntei confuso. Você disse que seria grave. Dr. Ricardo pegou o espelho da minha mão e me examinou de perto, aproximando o rosto, franzindo a testa. É exatamente por isso que eu estou surpreso, ele disse. A regeneração está acontecendo muito mais rápido do que deveria. Muito mais rápido do que qualquer caso que eu já vi. Cristiane soltou um suspiro de alívio e começou a chorar, mas eu não conseguia reagir. Eu só ficava olhando para o médico esperando que ele explicasse. Que ele me dissesse que aquilo era normal, que acontecia com todo mundo. Mas ele não disse. Ele só balançou a cabeça, confuso, e anotou algo na prancheta. Vou pedir novos exames, ele murmurou. Preciso entender o que está acontecendo. No caminho de volta para casa, Cristiane não parava de falar. Elias, é um milagre. Você não vê? É um milagre. Eu não respondi. Eu não sabia o que era. Eu só sabia que alguma coisa estava errada. Ou certa. Eu não conseguia distinguir. Naquela noite, sozinha no quarto, uma enfermeira chamada Iracema veio trocar meus curativos em casa. A Cristiane tinha contratado ela para os cuidados noturnos. Iracema era uma mulher de meia idade, de voz calma e mãos delicadas. Ela não falava muito, só fazia o trabalho dela com cuidado. Mas naquela noite, enquanto aplicava o creme na minha pele, ela disse algo que me marcou. Você tem sorte, ela falou sem tirar os olhos do que estava fazendo. O estilhaço maior do vidro parou a milímetros do seu olho. Milímetros.
Se tivesse atingido, você teria perdido a visão. Ou morrido na hora, dependendo do ângulo. Eu olhei para ela. Sorte? Ela parou o que estava fazendo e me encarou. Havia algo nos olhos dela. Algo que parecia ver além do que eu mostrava. Ou proteção, ela disse simplesmente. Chame como quiser. E então ela voltou ao trabalho como se não tivesse dito nada demais. Mas aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Proteção. Eu tinha passado a vida inteira desprezando a ideia de proteção divina. E agora, uma desconhecida me dizia que talvez fosse exatamente isso que tinha me salvado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Na explosão. No estilhaço. Na precisão daquilo tudo. Eu era um mecânico. Eu entendia de máquinas. E máquinas não explodem assim, daquele jeito, naquele momento exato. Não sem um motivo. E o motivo era óbvio. Eu estava profanando uma imagem sagrada. Eu estava desafiando algo que eu não acreditava. E algo tinha me respondido. Tinha me atingido. Não para me matar, mas para me parar. Será que Deus também já falou com você no silêncio? Os dias seguintes foram estranhos. Eu comecei a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. No jeito que Cristiane olhava para mim com aquele amor que eu nunca mereci. No jeito que minha mãe rezava baixinho, sempre pedindo pela minha recuperação. No jeito que Túlio ligava preocupado, mesmo depois de eu ter desligado na cara dele tantas vezes. Eu comecei a ver o quanto eu tinha sido cego. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eu tinha passado anos olhando apenas para mim mesmo, para minhas certezas, para minha força, e tinha ignorado tudo ao meu redor. Todas as pessoas que me amavam, todas as bênçãos que eu tinha e que eu tratava como se fossem nada. A oficina continuava fechada. O dinheiro estava acabando. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava desesperado por causa disso. Eu estava desesperado por causa de outra coisa. Eu estava desesperado porque finalmente entendia que eu tinha desperdiçado minha vida inteira lutando contra a coisa errada. Eu não precisava lutar contra Deus. Eu precisava lutar contra mim mesmo, contra meu orgulho, contra minha arrogância, contra esse vazio que eu tentava preencher com trabalho, com dinheiro, com raiva. E pela primeira vez, eu não sabia como vencer essa luta. Uma semana depois do primeiro retorno ao hospital, Dr. Ricardo me ligou. A voz dele estava diferente. Não era mais aquela voz controlada de médico experiente. Era uma voz de alguém que tinha visto algo que não conseguia explicar. Elias, você pode vir aqui hoje? Eu preciso te mostrar uma coisa. Eu fui. Cristiane foi comigo. No consultório, o médico colocou 2 exames lado a lado em um negatoscópio iluminado. Um era da semana anterior. O outro era de hoje de manhã. Olha isso, ele disse apontando para o primeiro exame. Aqui você vê a extensão das queimaduras, a profundidade, o dano celular. Era esperado que levasse meses para uma recuperação parcial e que mesmo assim ficassem cicatrizes permanentes. Ele apontou para o segundo exame. E aqui? Aqui está você hoje, uma semana depois. Eu olhei. E mesmo sem entender muito de medicina, eu vi a diferença. A pele no segundo exame estava quase normal. A regeneração era absurda, impossível. Eu nunca vi nada assim, Dr. Ricardo disse, tirando os óculos e esfregando os olhos. Em 20 anos de medicina, eu nunca vi uma regeneração celular nessa velocidade. Isso não é normal, Elias. Cristiane começou a chorar de novo. Mas dessa vez eu entendi o choro dela. Não era só alívio, era reconhecimento, era gratidão, era fé. O senhor está dizendo que eu vou ficar bem? Eu perguntei com a voz trêmula. O médico me olhou e assentiu devagar. Você já está bem. Não vai ter cicatrizes. Ou se tiver, serão mínimas, imperceptíveis. Ele fez uma pausa. Você é um fenômeno, Elias, ou teve muita sorte, ou... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que ele ia dizer. Ou foi outra coisa, algo que a ciência não explica. No caminho de volta, eu fiquei em silêncio. Cristiane dirigia e de vez em quando olhava para mim, esperando que eu dissesse alguma coisa, mas eu não conseguia falar. Eu estava processando tudo. A explosão, o estilhaço que parou milímetros antes de me cegar, a regeneração impossível. Tudo era preciso demais para ser coincidência. O fogo que eu usei para profanar tinha sido usado para me purificar, e a força que me derrubou me salvou. Quando chegamos em casa, eu fui direto para a sala, e lá estava ela, a imagem da Virgem Maria.
Minha mãe tinha limpado ela com cuidado e colocado de volta na prateleira. A cabeça que eu quebrei estava colada, mas ainda dava para ver a rachadura, uma linha fina que dividia o rosto da santa ao meio. Era outra coisa. Posso ir? Eu perguntei. Dr. Ricardo assentiu ainda atordoado. Sim, você está bem? Mais do que bem. Você está perfeito. No carro voltando para casa, eu olhei para o retrovisor. Vi meu rosto, inteiro, sem marcas. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo que mudou tudo. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe na cozinha preparando o almoço. Eu a abracei por trás e ela se assustou rindo. Elias, o que foi isso? Nada, mãe. Só queria te abraçar. Ela se virou e me olhou nos olhos. E naquele olhar eu vi que ela sabia. Ela sempre soube. Desde o começo ela sabia que algo maior estava acontecendo. Seu rosto está lindo, ela disse, tocando minha face com a mão. Nem parece que aconteceu alguma coisa. É um milagre, mãe, eu disse. E pela primeira vez eu disse essa palavra sem ironia, sem escárnio. Com verdade, ela sorriu. Aquele sorriso de mãe que sabe que o filho finalmente entendeu algo importante. Sempre foi, meu filho. Sempre foi. Na semana seguinte eu reabri a oficina. Túlio chegou cedo, animado. Ele tinha limpado tudo, organizado as ferramentas, preparado os equipamentos. Quando entrei, eu senti aquele cheiro familiar de óleo e metal. Mas agora era diferente. Não me irritava mais. Me acalmava. E aí, chefe? Túlio perguntou sorrindo. Pronto para voltar ao trabalho? Pronto, eu respondi. Mas antes de começar qualquer coisa, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei a imagem da Virgem Maria, que minha mãe tinha me devolvido já reparada, e coloquei de volta na prateleira, mas dessa vez com cuidado. Com respeito, Túlio me observou curioso. Mudou de ideia sobre essas coisas, então? Eu olhei para a imagem e sorri. Digamos que eu aprendi que tem coisas que a gente não precisa entender completamente para respeitar. E tem coisas que são maiores do que a gente. Ele assentiu, satisfeito. Bem-vindo de volta, Elias. Obrigado. Os primeiros clientes começaram a chegar. Trabalhos acumulados de semanas. Eu mergulhei no trabalho com uma energia nova. Cada peça que eu consertava, cada motor que eu fazia funcionar de novo, eu via como uma metáfora. Assim como eu consertava máquinas quebradas, eu também tinha sido consertado. E toda vez que eu ligava a máquina de solda, toda vez que o fogo e a faísca explodiam na minha frente, eu me lembrava. Me lembrava daquele dia, daquele momento em que tudo mudou. E em vez de sentir raiva ou medo, eu sentia gratidão, porque o fogo que deveria ter me destruído me salvou. A dor que deveria ter me quebrado me reconstruiu, e a fé que eu desprezava me resgatou. Eu sou Elias, o mecânico soldador, o homem que foi salvo por aquilo que ele desprezava. E agora, cada dia é uma nova chance de ser melhor, de amar mais, de perdoar mais, de acreditar mais. Minha vida de cinismo acabou naquele chão da oficina. E no lugar dela nasceu uma vida de fé, uma vida de propósito, uma vida que finalmente faz sentido. Algumas semanas depois de reabrir a oficina, um homem entrou pedindo para consertar o motor de uma caminhonete velha. Ele era jovem, uns 30 anos, e tinha aquele olhar cansado de quem trabalha demais e dorme pouco. Enquanto eu examinava o motor, ele ficou por perto observando. Você é o Elias, né? Ele perguntou de repente. Sou, por quê? Ouvi falar de você. Dizem que você teve um acidente sério aqui na oficina, mas que ficou bom do nada. É verdade? Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Havia algo na voz dele. Não era curiosidade mórbida. Era outra coisa, era esperança. É verdade, eu respondi. Tive queimaduras graves no rosto. Os médicos disseram que eu ia ficar com cicatrizes permanentes, mas não fiquei. Me recuperei completamente. Ele assentiu, pensativo. E como você explica isso? Eu poderia ter dito que foi sorte, que foi a medicina, que foi minha genética privilegiada, mas eu não disse nada disso, porque eu sabia que não era verdade. Eu não explico. Eu disse olhando direto nos olhos dele. Mas eu sei o que foi. Foi Deus. Foi uma segunda chance. O homem ficou em silêncio por um momento. Então ele baixou a cabeça e disse com a voz embargada: Minha filha está doente. Os médicos não sabem o que ela tem. Eles tentaram de tudo. E nada funciona. Meu coração apertou. Eu me aproximei dele e coloquei a mão no seu ombro. Como ela se chama? Sofia. Ela tem 7 anos. Você tem fé?
Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu tô tentando, mas é difícil acreditar quando você vê sua filha sofrendo todo dia. Eu entendi aquilo tão bem, porque eu tinha sido aquele homem. O homem que questionava Deus por causa do sofrimento. O homem que achava que fé era coisa de gente fraca. Eu entendo, eu disse. Eu passei a vida inteira achando que Deus não existia, justamente por causa do sofrimento. Mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes o sofrimento existe não para nos destruir, mas para nos transformar, para nos ensinar algo que a gente não aprenderia de outro jeito. Ele me olhou esperando que eu continuasse. Eu não posso te prometer que sua filha vai ficar boa. Eu disse com honestidade. Eu não sou Deus. Eu não sei os planos dele. Mas eu posso te dizer uma coisa. Não desiste da fé, porque mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você quer, a fé vai te dar força para suportar. E às vezes é isso que a gente mais precisa. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Obrigado, Elias. Eu vou rezar pela Sofia, eu disse. E você reza também. Não para de rezar. Ele foi embora sem a caminhonete consertada. Eu disse que ia terminar no dia seguinte, mas eu sabia que ele tinha vindo buscar algo mais importante do que um motor funcionando. Ele tinha vindo buscar esperança. Naquela noite eu rezei pela Sofia. Rezei com a mesma sinceridade que rezei por mim naquela noite no chão da sala. E senti que não estava sozinho. Senti que havia outras pessoas rezando também. Minha mãe. Cristiane. Pessoas que eu nem conhecia, mas que estavam conectadas pela mesma fé. Nos dias seguintes comecei a perceber que a oficina tinha se tornado um lugar diferente. Não era só um lugar onde as pessoas vinham consertar coisas. Era um lugar onde elas vinham conversar, desabafar, buscar conselho. Teve um senhor idoso que veio trocar o óleo do carro e acabou me contando que tinha perdido a esposa há 6 meses e que não conseguia superar. Eu sentei com ele, tomamos um café e eu compartilhei com ele o que eu tinha aprendido sobre perda e recomeço. Teve uma mulher que veio porque o carro estava fazendo um barulho estranho e acabou me contando que estava pensando em se separar do marido depois de 20 anos de casamento. Eu não dei conselhos prontos, só ouvi. E no final, ela disse que só de ter alguém para ouvir já ajudava. Teve um rapaz jovem parecido com o que eu fui, que zombou da imagem da Virgem Maria na prateleira. Eu não briguei com ele, não o julguei. Só contei minha história. E quando terminei, ele ficou quieto, pensativo. A oficina tinha se tornado um espaço de cura. Não só de máquinas, mas de pessoas. E eu tinha me tornado não só um mecânico, mas um instrumento de algo maior. Cristiane percebeu a mudança. Uma noite, enquanto jantávamos, ela disse: "Você parece mais leve, Elias, mais em paz." "Eu estou em paz." Eu respondi. "Pela primeira vez na vida, eu realmente estou." "E você não sente mais aquele vazio?" Eu pensei na pergunta. Aquele buraco que eu sentia dentro de mim durante anos. Aquele vazio que eu tentava preencher com trabalho, com dinheiro, com orgulho. "Não," eu disse. "Não sinto mais." Acho que eu finalmente entendi o que estava faltando. O que era? Deus era Deus o tempo todo. Eu só não queria admitir. Ela sorriu e segurou minha mão sobre a mesa. "Eu sempre soube que você ia chegar lá. Só não sabia como." "Nem eu disse rindo. "Nem eu." Naquela noite, antes de dormir, eu fui até a sala e fiquei olhando para a imagem da Virgem Maria. A rachadura ainda estava lá, uma linha fina dividindo o rosto. Eu poderia ter trocado por uma nova, mas eu não quis, porque aquela rachadura me lembrava de quem eu fui, e me lembrava de quem eu me tornei. "Obrigado," eu sussurrei. "Obrigado por não ter desistido de mim." E naquele silêncio eu senti de novo. Aquela paz, aquele calor, aquela certeza de que eu não estava sozinho, de que nunca estive. Um mês depois da reabertura da oficina, o homem da caminhonete voltou. Eu o reconheci imediatamente, mas ele estava diferente. O rosto não estava mais cansado. Os olhos não estavam mais apagados. Havia algo nele que brilhava. "Elias!" Ele gritou assim que entrou. "Elias, eu preciso te contar." Eu larguei a ferramenta que estava segurando e fui até ele. "O que foi?" "A Sofia?" Ele estava com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. "Ela melhorou." Do nada, ela melhorou. Os médicos não conseguem explicar, mas os exames mostram que ela está se recuperando. Eles disseram que é inexplicável. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Eu sabia o que aquilo significava. Eu tinha vivido aquilo.
Eu tinha sido aquele inexplicável. Graças a Deus, eu disse, abraçando ele com força. Graças a Deus. Eu rezei, Elias, do jeito que você mandou. Eu não parei de rezar. E minha esposa também. E meus pais. Todo mundo rezou pela Sofia. Ele se afastou e me olhou nos olhos. E eu acredito que você rezou também. Rezei, eu confirmei. Todos os dias. Obrigado, ele disse com a voz embargada. Eu me sentei no sofá e fiquei olhando para aquela imagem. E pela primeira vez eu não senti escárnio. Não senti raiva. Eu senti medo. Medo do que eu tinha feito. Medo do que eu tinha sido. Minha mãe entrou na sala com uma xícara de café. Ela sentou ao meu lado em silêncio. E ficamos assim por alguns minutos. Só nós dois olhando para as imagens. Mãe, eu disse finalmente com a voz embargada. Me desculpa, ela não respondeu. Só colocou a mão sobre a minha e apertou de leve. E naquele toque, eu senti tudo o que ela nunca disse. O perdão, o amor, a paciência que ela teve comigo durante todos esses anos. Você quer saber a história dessa imagem? Ela perguntou com a voz suave. Eu assenti, ela respirou fundo e começou. Quando eu era jovem, mais nova do que você, eu fiquei muito doente. Os médicos não sabiam o que era. Eles achavam que eu não ia sobreviver. Minha mãe, sua avó, fez uma promessa. Ela prometeu que se eu melhorasse, ela ia conseguir uma imagem da Virgem Maria e ia guardar ela como um tesouro da família, para lembrar que fomos protegidos. Eu ouvia sem interromper. E eu melhorei. Ela continuou. Do dia para a noite eu melhorei. Os médicos não entenderam. Disseram que foi um milagre. Minha mãe cumpriu a promessa. E essa imagem está com a gente desde então. Mais de 50 anos, Elias. 50 anos protegendo essa família. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca te forcei a acreditar. Nunca te obriguei a nada. Mas eu sempre rezei por você. Sempre pedi proteção. Mesmo quando você zombava de mim. Mesmo quando você me humilhava. Meu peito apertou. As palavras dela me cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Eu tinha sido um filho terrível. Um marido arrogante. Um homem cheio de certezas vazias. Mãe, eu disse de novo. Mas dessa vez minha voz falhou. As lágrimas vieram. Eu tentei segurar, mas não consegui. Eu chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei por tudo que eu fiz. Por tudo que eu disse. Por todos os anos que desperdicei sendo um homem que eu odiava. Minha mãe me abraçou. E naquele abraço eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu senti que não estava sozinho. Que nunca estive sozinho. Que mesmo quando eu rejeitava tudo, havia pessoas ao meu redor me amando, me protegendo, rezando por mim. E talvez, só talvez, havia algo maior também. Algo que eu tinha passado a vida inteira negando, mas que estava lá o tempo todo esperando que eu abrisse os olhos. Naquela noite, depois que minha mãe foi embora e Cristiane dormiu, eu fiquei sozinho na sala. A casa estava em silêncio. Apenas o som do relógio na parede marcando cada segundo. Eu olhava para a imagem da Virgem Maria e pela primeira vez eu realmente a vi. Não como um objeto, não como superstição, mas como um símbolo de algo que eu nunca quis entender. Eu me levantei e cheguei mais perto. Toquei a rachadura na cabeça da imagem. Aquela linha fina que eu tinha causado com minhas próprias mãos. E naquele momento eu senti que aquela rachadura era eu. Eu era aquela imagem quebrada, partido ao meio, dividido entre o homem que eu achava que era e o homem que eu realmente tinha me tornado. Sentei no chão bem em frente à prateleira. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia descompassado. Eu tinha passado a vida inteira fugindo daquele momento. Fugindo da vulnerabilidade. Fugindo da rendição. Mas agora eu não tinha mais para onde correr. Fechei os olhos. E pela primeira vez na minha vida adulta eu tentei rezar. Mas eu não sabia como. Eu não sabia as palavras certas. Não sabia se devia ajoelhar, se devia juntar as mãos, se devia falar em voz alta ou em pensamento. Eu não sabia nada, então eu simplesmente falei. Do jeito que eu sabia falar. Do jeito que eu era. Eu não sei o que fazer. Eu sussurrei, com a voz embargada de medo e dúvida. Eu passei a vida toda achando que era forte, que não precisava de nada nem de ninguém. E agora eu estou aqui, quebrado, sem saber como me consertar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não tentei segurá-las. Se há algo aí, se você existe mesmo, me ajuda, porque eu não consigo mais sozinho. Eu tentei a vida inteira, e só consegui estragar tudo. Estragar a mim mesmo. Eu fiquei ali no chão esperando. Não sabia por quê.
Não sabia o que esperava. Uma voz, uma luz? Um sinal qualquer, mas nada aconteceu. Pelo menos nada que pudesse ser visto ou ouvido. Mas algo aconteceu dentro de mim. Foi um alívio imediato, quase físico, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Não vi luzes, não ouvi vozes, mas senti um calor me envolver, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Não era a paz que vem de ter resolvido um problema, era a certeza de que o problema agora estava nas mãos de outro. Eu respirei fundo, e pela primeira vez em semanas, minha respiração não estava presa, não estava sufocada. Eu senti que conseguia respirar de verdade. Fiquei ali por horas, só sentado, só sentindo. E quando finalmente me levantei, eu não era mais o mesmo homem que tinha se sentado ali. Na manhã seguinte, acordei antes de Cristiane. Fui até o quarto onde ela dormia e sentei na beira da cama. Quando ela abriu os olhos e me viu, ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de amor que ela sempre teve. Cristiane, eu disse segurando a mão dela. Eu preciso te pedir perdão. Ela piscou confusa. Elias, você não precisa... Preciso, eu interrompi. Eu preciso. Eu fui um marido terrível. Eu zombei da sua fé. Eu te tratei como se você fosse inferior por acreditar em algo que eu não entendia. Eu fui arrogante, cruel, e você não merecia nada disso. As lágrimas começaram a escorrer do rosto dela. Elias, eu não sei se você consegue me perdoar. Eu continuei, com a voz tremendo. Mas eu estou pedindo, de coração. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero aprender a ser o marido que você merece. Não sei se vou conseguir, mas eu vou tentar. Todos os dias eu vou tentar. Cristiane se sentou na cama e me abraçou com tanta força que eu senti que ela nunca mais ia me soltar. E eu não queria que ela soltasse. Eu queria ficar ali naquele abraço para sempre. Eu te perdoo. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu sempre te perdoei. Depois de falar com Cristiane, eu liguei para Túlio. Ele atendeu no terceiro toque, surpreso. Elias, você tá bem? Túlio, eu preciso te pedir perdão, eu disse direto ao ponto. Houve um silêncio do outro lado. Então ele disse, perdão por quê? Por tudo. Por ter te colocado naquela situação. Por ter te usado para humilhar minha mãe. Por ter sido um patrão arrogante e injusto. Você não merecia trabalhar para alguém como eu. Túlio riu. Uma risada baixa, meio sem graça. Cara, eu achei que você nunca ia falar isso. Eu sei. Eu demorei demais. Mas estou falando agora. E se você quiser voltar a trabalhar comigo, as coisas vão ser diferentes. Eu prometo. Eu volto, ele disse sem hesitar. Mas só se você me prometer uma coisa. O quê? Que você nunca mais vai mexer com imagem de santo, eu ri. Pela primeira vez em semanas eu ri de verdade. Prometo. Nos dias seguintes eu fui voltando aos poucos. Não para a oficina ainda, mas para a vida. Eu comecei a sair de casa, a caminhar, a sentir o sol no rosto. E cada vez que eu sentia o calor no meu rosto curado, eu me lembrava do fogo da solda, do fogo que deveria ter me destruído, mas que de alguma forma me purificou. Eu comecei a ir à missa com Cristiane. No começo eu me sentia estranho, deslocado. Eu não sabia quando sentar, quando levantar, quando responder, mas Cristiane me guiava com paciência, sem me julgar, sem me apressar. E aos poucos as palavras começaram a fazer sentido. As histórias que o padre contava, as parábolas, as lições, tudo aquilo que eu achava que era conto de fadas, começou a se revelar como verdade. Não uma verdade científica, mas uma verdade do coração. Eu entendi que a minha força estava em me render, e não em lutar contra tudo. Entendi que eu não precisava ter todas as respostas, que eu podia confiar, que eu podia ter fé. E pela primeira vez na minha vida eu senti que estava no lugar certo. Dr. Ricardo pediu para me ver mais uma vez, 3 semanas após a explosão. Quando entrei no consultório, ele estava com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Era uma mistura de fascínio e perplexidade. Elias, eu trouxe um colega meu para te examinar, ele disse. Um especialista em queimaduras. Eu queria uma segunda opinião. O outro médico, Dr. Henrique, me examinou em silêncio. Ele tocou minha pele, aproximou uma lâmpada especial, tirou fotos com uma câmera profissional. Depois de quase 20 minutos, ele se afastou e olhou para Dr. Ricardo. Não tem nada, ele disse simplesmente. Como assim? Não tem nada? Dr. Ricardo perguntou. Não tem cicatriz. Não tem marca. Não tem nenhum indício de que esse homem sofreu queimaduras de 2º grau há 3 semanas. Dr. Henrique me olhou intrigado.
Você tem certeza que foi queimadura de 2º grau? Absoluta, Dr. Ricardo respondeu. Eu vi com meus próprios olhos. Eu tenho os registros, as fotos do primeiro atendimento. Era grave, muito grave. Dr. Henrique balançou a cabeça. Então eu não sei o que dizer. Isso não acontece. A pele humana não se regenera assim. Não nessa velocidade. Não sem deixar nenhuma marca. Os 2 médicos ficaram me olhando como se eu fosse um experimento, mas eu não me senti desconfortável. Eu senti gratidão, porque eu sabia o que eles não sabiam. Eu sabia que aquilo não era ciência. Obrigado por não ter desistido de mim naquele dia, por ter me dado esperança quando eu não tinha mais nenhuma. Depois que ele foi embora, eu sentei em um banquinho velho da oficina e fiquei ali, só pensando em como a vida dá voltas estranhas, pensando em como eu, que um dia desprezei a fé, agora estava sendo usado para fortalecer a fé dos outros. Túlio se aproximou e sentou ao meu lado. Você ouviu? Ouvi. Isso tá acontecendo muito ultimamente, né? As pessoas vêm aqui, conversam com você e saem diferentes. Eu olhei para ele. Você acha que eu mudei tanto assim? Ele riu. Elias, você não mudou. Você virou outra pessoa. O cara que eu conheci há 1 ano não seria capaz de sentar e ouvir ninguém, quanto mais ajudar. Eu não era uma boa pessoa, era. Você era um bom mecânico, ele disse, diplomático. Mas como pessoa, digamos que você tinha seus desafios. Eu ri. Obrigado pela sinceridade. Mas agora você é diferente. E todo mundo percebe. É por isso que as pessoas vêm aqui, não só pelo concerto, mas pelo que você representa. E o que eu represento? Esperança. Recomeço. A prova de que é possível mudar. Aquelas palavras ficaram comigo. Esperança. Recomeço. Mudança. 3 coisas que eu nunca acreditei que fossem possíveis para mim, mas que agora eram a essência da minha vida. Naquele fim de semana, a Cristiane me convidou para ir a um retiro espiritual na igreja. No passado, eu teria rido na cara dela, teria inventado uma desculpa, teria fugido de qualquer situação que me colocasse perto de religiosidade. Mas agora, eu disse sim. O retiro foi em uma chácara nos arredores da cidade. Havia cerca de 30 pessoas, a maioria eu não conhecia. O padre que conduzia as atividades era jovem, na casa dos 40, e tinha uma forma simples e direta de falar sobre fé. Em um dos momentos do retiro, ele pediu que as pessoas compartilhassem suas histórias, suas experiências com Deus, seus momentos de transformação. Várias pessoas falaram, histórias bonitas, emocionantes de superação e fé. E então o padre olhou para mim. E você, quer compartilhar alguma coisa? Eu hesitei. Não porque tinha vergonha, mas porque eu não sabia se conseguiria contar sem me emocionar. Mas Cristiane apertou minha mão, me encorajando. Eu me levantei, respirei fundo e comecei a contar. Contei sobre o homem arrogante que eu fui, sobre o desprezo que eu tinha pela fé, sobre o dia em que quebrei a imagem da Virgem Maria e tentei profaná-la com a máquina de solda, sobre a explosão, sobre as queimaduras, sobre o medo e o desespero. E então contei sobre a transformação, sobre a recuperação inexplicável, sobre a paz que encontrei quando finalmente me rendi, sobre o novo homem que eu me tornei. Quando terminei, havia um silêncio profundo no salão. Muitas pessoas estavam chorando. Cristiane estava chorando. Até o padre tinha os olhos marejados. Obrigado por compartilhar isso, o padre disse. Sua história é um testemunho poderoso de que Deus nunca desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. As pessoas vieram falar comigo depois. Me agradeceram por ter sido honesto, por ter mostrado que transformação é possível, que nunca é tarde para mudar. Um homem mais velho me abraçou e disse: eu estava quase desistindo da minha fé, mas ouvir você me fez lembrar por que eu acredito. Aquilo me tocou profundamente. Eu que por tanto tempo fui um instrumento de destruição da fé dos outros, agora estava sendo usado para fortalecê-la. Na volta para casa, Cristiane estava quieta, mas eu sabia que era um silêncio bom, um silêncio de contentamento. Você está orgulhosa de mim? Eu perguntei. Ela olhou para mim e sorriu. Sempre estive orgulhosa de você, Elias, mas agora eu estou em paz. Porque eu sei que você também está. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Eu acordava cedo, fazia uma oração antes de sair de casa.
Ia para a oficina e trabalhava com um propósito que nunca tive antes. Cada cliente que chegava era tratado não apenas como alguém que precisava de um serviço, mas como alguém que merecia respeito e atenção. Teve um dia em que chegou uma senhora, Dona Maria, com um carro velho que mal funcionava. Ela estava nervosa, mexendo na bolsa, claramente sem dinheiro para um conserto caro. Meu filho precisa desse carro para trabalhar, ela explicou, com a voz trêmula. Mas eu não tenho muito dinheiro. Será que o senhor consegue dar uma olhada e me dizer quanto vai custar? Eu examinei o carro. O problema era sério, mas não impossível de resolver. Calculei mentalmente o custo das peças e da mão de obra. Seria caro para ela. No passado eu teria cobrado o preço cheio. Afinal, negócio é negócio. Mas agora eu olhei para aquela senhora e vi minha própria mãe. Vi uma mulher que estava fazendo o melhor que podia com o pouco que tinha. Dona Maria, eu disse, eu vou consertar o carro do seu filho. E você vai pagar só pelas peças. A mão de obra é por minha conta. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sério? O senhor faria isso por mim? Faria sim. E vou fazer. Ela me abraçou ali mesmo, no meio da oficina, chorando de gratidão. E naquele abraço eu senti que estava fazendo a coisa certa. Que estava usando o que eu tinha. Meu conhecimento, minha habilidade, para ajudar alguém. Para ser instrumento de bondade. Túlio observou tudo. E quando a senhora foi embora, ele comentou: você sabe que se continuar fazendo isso, não vai sobrar muito lucro, né? Eu sei, eu respondi. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho o suficiente. Eu não preciso de mais. Eu preciso é de paz de espírito. E ajudar essa senhora me dá mais paz do que qualquer dinheiro. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você realmente mudou, chefe. Mas não eram só os clientes que estavam diferentes. Eu também estava diferente em casa. Cristiane percebia nas pequenas coisas. Eu a ajudava mais nas tarefas domésticas. Eu perguntava sobre o dia dela. Eu ouvia de verdade quando ela falava. Uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos, algo que eu nunca tinha feito antes, ela disse: sabe o que eu mais gosto nessa nova versão de você? O quê? Você está presente. Antes você estava sempre aqui fisicamente. Mas sua cabeça estava na oficina. Nos problemas, em qualquer lugar menos comigo. Agora, quando você está aqui, você está realmente aqui. Aquilo me fez refletir. Quantos momentos eu tinha perdido por estar preso na minha própria cabeça? Quantas conversas eu tinha ignorado? Quanto amor eu tinha rejeitado por puro orgulho? Eu sinto muito por ter demorado tanto para entender isso, eu disse. Não sinta. O importante é que você entendeu. E que agora a gente tem todo o tempo do mundo para aproveitar juntos. Minha mãe também notava a mudança. Ela vinha jantar em casa toda sexta-feira. E nesses jantares a gente conversava sobre tudo. Sobre a vida, sobre fé, sobre família. Conversas que eu nunca tive paciência para ter antes. Em um desses jantares ela me disse: Elias, eu sempre soube que você tinha um bom coração. Só estava escondido debaixo de muita raiva. Por que você nunca desistiu de mim, mãe? Mesmo quando eu te tratava tão mal? Ela segurou minha mão e disse: porque eu sou sua mãe, e mãe nunca desiste dos filhos, assim como Deus nunca desiste de nós. Aquela comparação me tocou fundo. Deus não tinha desistido de mim, mesmo quando eu o rejeitei, mesmo quando eu o desafiei, mesmo quando eu profanei algo sagrado. Ele não desistiu. Ele me deu outra chance. Um dia recebi uma ligação inesperada. Era o homem da caminhonete, o pai da Sofia. Elias, eu queria te convidar para uma coisa. A gente vai fazer uma missa de ação de graças pela recuperação da Sofia. Ia significar muito para mim e para minha família se você pudesse estar lá. Eu aceitei sem hesitar. No domingo seguinte, fui com Cristiane à igreja onde seria celebrada a missa. Quando chegamos, o homem nos recebeu com um abraço apertado e nos apresentou a família toda. E então uma menina pequena de cabelos cacheados e sorriso largo se aproximou. Você é o tio Elias? Ela perguntou. Sou eu. Eu respondi, me ajoelhando para ficar na altura dela. Meu pai disse que você rezou por mim quando eu estava doente. Rezei sim. Obrigada, ela disse, e me deu um abraço. Naquele momento, segurando aquela criança nos braços, eu senti uma emoção tão grande que quase não consegui segurar as lágrimas. Aquela menina estava viva, estava saudável, estava ali, abraçando um estranho que tinha rezado por ela. Durante a missa, quando o padre pediu para que a família compartilhasse o testemunho, o pai de Sofia me chamou para ir junto.
Eu não esperava aquilo, mas subi até o altar com eles. Eu queria agradecer a Deus pela recuperação da minha filha, o homem disse com a voz embargada. Mas eu também queria agradecer a esse homem aqui, o Elias, que me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma, que me ensinou a não desistir da fé, que rezou pela Sofia como se ela fosse filha dele. As pessoas na igreja aplaudiram. Eu estava constrangido, mas também profundamente grato. Grato por poder fazer parte daquele momento, por poder ser instrumento de algo bom. Depois da missa, várias pessoas vieram conversar comigo. Queriam saber minha história, queriam entender como eu tinha mudado tanto. E eu contava, sem vergonha, sem orgulho, apenas com honestidade. Um homem me perguntou: "E você nunca mais duvidou? Depois de tudo que aconteceu, você nunca mais questionou Deus?" Eu pensei na pergunta. "Questionar faz parte da fé", eu respondi. Eu não acho que Deus se ofende com nossas perguntas. Ele se ofende quando a gente desiste de buscar as respostas. Eu ainda tenho dúvidas. Eu ainda tenho momentos de incerteza. Mas agora, em vez de deixar que essas dúvidas me afastem, eu uso elas para me aproximar mais. O homem assentiu pensativo. "Obrigado." Eu precisava ouvir isso. Naquela noite de volta para casa, eu olhei pela janela do carro e vi a cidade passar. As luzes, as pessoas, a vida acontecendo. E me dei conta de quanto tempo eu tinha desperdiçado vivendo preso em mim mesmo. Preso no meu orgulho. Preso na minha raiva. Mas agora eu estava livre. Livre para amar. Livre para servir. Livre para ser quem eu realmente deveria ser. Os anos de incerteza que vivi antes do acidente pareciam agora tão distantes, como se pertencessem a outra vida, e de certa forma pertenciam. O Elias de antes morreu naquele chão da oficina. O Elias de agora nasceu nas cinzas daquele fogo. A oficina continuava funcionando, mas tinha se tornado mais do que um lugar de trabalho. Era um espaço de encontro, de cura, de esperança. Eu tinha começado a fazer pequenas reuniões nas sextas à noite depois do expediente. Não eram reuniões religiosas formais, eram apenas conversas. Pessoas que queriam falar sobre suas lutas, seus medos, suas dúvidas. E eu, o homem que um dia não tinha paciência para ouvir ninguém, agora passava horas ouvindo, acolhendo, compartilhando o pouco que aprendi no meu próprio percurso. Um jovem veio uma dessas noites. Ele tinha uns 20 e poucos anos e estava visivelmente perdido. Sentou no canto, sozinho, observando todo mundo. No final da reunião, quando todos já tinham ido embora, ele se aproximou de mim. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você realmente acredita que Deus existe? Ou você só finge porque as pessoas esperam isso de você?" A pergunta era direta, quase agressiva. Mas eu reconhecia aquela agressividade. Era a mesma que eu tinha, a agressividade de quem tem medo de se decepcionar. "Eu acredito", eu respondi. Não porque alguém me disse para acreditar, mas porque eu experimentei. Eu vi, eu senti. E quando você experimenta algo assim, não tem como voltar atrás. Mas e se for só coincidência? E se tudo que aconteceu com você for só acaso? Pode ser, eu admiti. Eu não posso provar que foi Deus. Assim como você não pode provar que não foi. Mas sabe qual é a diferença? Eu vivo com paz. Eu vivo com propósito. E você? Como você está vivendo? Ele baixou a cabeça. Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu acordo todo dia sem vontade de nada. Eu já estive exatamente onde você está, eu disse. E posso te dizer uma coisa. Esse vazio que você sente, ele não vai ser preenchido com as coisas que o mundo oferece. Dinheiro, sucesso, reconhecimento, nada disso preenche. Eu tentei, e só ficava cada vez mais vazio. Então, o que preenche? Propósito, conexão, amor, fé. Coisas que a gente não pode tocar, mas que a gente pode sentir. Coisas que transformam a gente de dentro para fora. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Eu posso voltar aqui semana que vem?" "Pode. E todas as semanas que você quiser." Ele voltou. E continuou voltando. E aos poucos eu vi a transformação acontecer nele também. Não foi imediata. Não foi dramática. Mas foi real. Cristiane dizia que eu tinha encontrado minha vocação. "Você sempre foi bom em consertar coisas", ela disse uma noite. "Mas agora você está consertando pessoas. Ou melhor, você está ajudando elas a se consertarem." "Eu não conserto ninguém", eu respondi. "Eu só mostro o caminho que funcionou para mim. O resto cada um tem que fazer." Ainda assim, é lindo ver você assim, realizado, feliz. E eu estava feliz. Pela primeira vez na vida, eu estava genuinamente feliz.
Não aquela felicidade superficial que vem de conquistas materiais, mas aquela alegria profunda que vem de saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Minha mãe faleceu 2 anos depois do acidente. Foi tranquilo, dormindo, sem sofrimento. No velório eu segurei a mão dela e agradeci. Agradeci por ela nunca ter desistido de mim. Por ela ter rezado quando eu não queria ser rezado. Por ela ter me amado quando eu não merecia ser amado. E eu coloquei na mão dela um terço. O mesmo terço que ela usava para rezar por mim todos os dias. Porque eu sabia que aquelas orações tinham me salvado. Tinham me trazido de volta. No enterro, muitas pessoas vieram. E muitas me disseram: "Sua mãe estava tão orgulhosa de você." Ela sempre falava da sua transformação. Aquilo me encheu de uma tristeza doce. Tristeza por ela não estar mais aqui, mas alegria por saber que ela tinha visto a mudança, que ela tinha testemunhado o milagre que ela sempre pediu. A imagem da Virgem Maria, aquela que eu quebrei, continuava na oficina. E sempre continuaria, porque ela não era só uma imagem. Era um lembrete, um símbolo de tudo que eu fui e de tudo que me tornei. Hoje, quando olho para trás, eu vejo o percurso todo. Vejo o homem arrogante que eu era. Vejo a queda. Vejo a dor. Vejo a transformação. E entendo que tudo fazia parte de um plano maior. Eu não sou perfeito. Ainda tenho dias difíceis. Ainda cometo erros. Ainda me irrito, ainda duvido, ainda tropeço. Mas a diferença é que agora, quando caio, eu sei para onde olhar. Eu sei onde buscar força. Toda manhã, antes de abrir a oficina, eu faço uma oração. É simples. Não tem palavras bonitas ou ensaiadas. É apenas eu, conversando com Deus como converso com um amigo. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela segunda chance. Me ajuda a ser hoje um homem melhor do que fui ontem, que usa a minha vida para ajudar outras pessoas a encontrarem o que eu encontrei. E quando ligo a máquina de solda, quando o fogo e a faísca explodem na minha frente, eu me lembro. Me lembro daquele dia, daquele momento em que tudo mudou, e em vez de sentir medo, eu sinto gratidão, porque o fogo de Deus me atingiu, não para me ferir, mas para me curar, não para me destruir, mas para me reconstruir, não para me condenar, mas para me salvar. Eu sou Elias, o mecânico soldador, o homem que foi quebrado e remontado, o homem que profanou e foi perdoado, o homem que morreu e renasceu. E se você está lendo isso, ou ouvindo isso, e se está passando por algo parecido, se está perdido, se está com raiva, se está vazio, eu quero que você saiba de uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se render. Porque Deus não desiste de você, mesmo quando você desiste dele. Mesmo quando você o rejeita, mesmo quando você acha que não há mais volta. Ele está lá, esperando, com os braços abertos, pronto para te receber de volta. Talvez no fim todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que cura, o abraço que perdoa, o abraço que transforma. E esse abraço está disponível para todos nós. Basta ter a coragem de aceitar. Eu aceitei. E minha vida nunca mais foi a mesma, graças a Deus.